Formas básicas. Quando observamos um objeto no dia a dia, costumamos olhar para ele como um todo e dificilmente prestamos muita atenção nos detalhes. Isso se dá porque, de maneira geral, quando nos deparamos com algo, nosso cérebro automaticamente reconhece formas pré-definidas baseadas em nossa experiência anterior. Basta um olhar de relance e ele já completa a imagem. O que ele faz é basicamente combinar os sinais que chegam à retina com os modelos já prontos que ele aprendeu a prever. Por isso, com base em experiências passadas, ele soluciona problemas ou preenche lacunas, deduzindo qual é a forma mais provável do objeto. Você já deve ter visto exemplo disso em textos embaralhados que nosso cérebro consegue interpretar. Leia o texto abaixo. De acordo com uma pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto, nosso cérebro interpreta. O mesmo se dá com tudo o que olhamos. Por isso, a primeira barreira que temos que quebrar para desenhar é ensinar nosso cérebro a enxergar o que realmente estamos vendo. Este é um dos pilares do nosso curso, Aprender a Ver. A partir de hoje, quando você observar algo, tente ver além do todo. Procure pelos detalhes. Veja as muitas formas, a atmosfera, as tonalidades, o contraste, as sombras, a luz e as suas diferentes intensidades. Aprenda a evitar as formas pré-concebidas do seu cérebro. Lembre-se de que os mesmos objetos devem ser vistos de forma diferente sempre, pois dificilmente vemos um objeto da mesma maneira outra vez. Cada vez que olharmos para ele, veremos um novo ambiente, uma nova luz e novas sutilezas, e é isso que queremos representar. Depois que você aprender a enxergar, ficará fácil transmitir o que está vendo para o papel. Observe os objetos abaixo. O que você está vendo? Provavelmente seu cérebro disse: uma manga e batatas. Agora, vamos deixar de ver apenas a manga e as batatas. Vamos procurar por formas básicas. Formas básicas são quadrados, retângulos, círculos, triângulos, cones e etc. Veja como fazer isso usando as figuras abaixo. Primeiro, delimite a área usando um quadrado, um retângulo ou a figura que mais se aproxima da forma do modelo. Depois, procure formas que se encaixem dentro dele. No caso da manga e das batatas, as formas que mais se encaixaram foram círculos de tamanhos diferentes. Depois de desenhar estas formas, complete as linhas faltantes. Este método, embora muito simples, pode ser usado para desenhar qualquer coisa, não importa o quão complexa seja a sua forma. Agora que identificamos as formas básicas, temos que aprender a medi-las para desenhá-las na escala correta. Mas antes de iniciarmos nossa medição, vamos aprender a identificar o nosso olho dominante. Ele é o olho que será usado para esta tarefa. Faça um pequeno triângulo com ambas as mãos estendidas em direção a um objeto qualquer que esteja a pelo menos 2 metros de distância. Você deve ver o objeto centralizado no triângulo com os 2 olhos abertos, conforme embaixo. Então, sem mexer as mãos, alterne entre abrir e fechar um olho de cada vez. Você notará que com um dos olhos, a imagem ficará centralizada no triângulo, ao passo que com o outro olho, a imagem ficará escondida atrás da sua mão. O olho que enxergar a imagem é o seu olho dominante. Agora, usaremos nosso lápis para tirar as medidas. Neste momento,
mantemos apenas o olho dominante aberto e o braço bem estendido em direção ao objeto. Então, tiramos todas as medidas de referência que nos interessam. Nesta fase, é importante não termos pressa. Quanto melhor as medidas forem tiradas, mais fiel será o nosso desenho. É muito importante ficar no mesmo lugar até que todas as medidas tenham sido tomadas e conferidas. Esboço. O esboço pode ser definido como um conjunto de traços iniciais que representarão nosso objeto, criando a base para o nosso desenho. Usaremos traços leves que possam ser facilmente apagados. Comece por delimitar a área do desenho. Depois, desenhe as formas básicas encontradas na sua observação. Confira as medidas quantas vezes for necessário. Um esboço bem feito garantirá a fidelidade de nosso desenho e nos ajudará a manter as corretas proporções do objeto. Nesta fase, é de grande importância observarmos bem nosso modelo e usarmos as formas básicas que encontramos. Vamos ver como fazer isso na aula prática.